TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará oficializou mais um acordo de cooperação na área acadêmica, ampliando o projeto que vem desenvolvendo para a formação de estudantes universitários. Dessa vez, a Unicristos também está incluída nesse projeto. Quem fala com detalhes como será o desdobramento do programa é Cristiano Reinaldo, coordenador do curso de contabilidade da Unicristos. Olá, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rochelle. Agradeço a oportunidade que a gente possa estar aqui conversando um pouco mais, não só sobre o projeto de termo de cooperação técnica entre o TCM e a Unicristos, como também pelo momento que estamos vivendo, né? Que o projeto, de certa forma, vai ao encontro diretamente com a questão da cidadania, principalmente nesse processo eleitoral que estamos vivendo. Obrigado a oportunidade. Obrigada. Como surgiu a ideia da parceria do TCM com a Unicristos? Rochelle, a ideia já vem de alguns anos, para falar a verdade. Eu trabalho na área pública também, sou contador, sou auditor, e a gente vinha acompanhando algumas prefeituras, vinha acompanhando o sistema público, e por meio acadêmico, a gente vem sempre discutindo com os professores e com os alunos de que maneira a gente poderia ter uma melhor atuação, em termo profissional, de que maneira poderíamos preparar nossos alunos para que, de fato, ele entendesse como é que acontece o sistema público e, principalmente, de que maneira ele poderia ajudar, primeiro como cidadão e depois como profissional. Qual seria a real contribuição dele para a prestação de contas? E o que é abordado no termo de cooperação técnica que foi oficializado, né, que foi assinado um termo, e com a sua vigência? Pronto, Rochelle, nós tivemos a oportunidade no último dia 22 de setembro, que particularmente é a data que comemora o Dia Nacional do Contador. Nós tivemos a presença lá na nossa instituição, no Centro Universitário Cristo Unicristos, o presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Francisco, juntamente com o nosso pró-reitor de Planejamento e Administração, o Dr. Estevão, assinando de fato o termo de cooperação técnica. E o que aborda o termo, de uma certa forma? É uma relação técnico-acadêmica, onde o tribunal, dentro da sua esfera de capacitação profissional, aí essa capacitação eu me refiro tanto a professores, os nossos docentes, como aos nossos alunos, são cursos diferenciados, que vai sair por meio do ECOGE, que é dirigido pela senhora Sandra Valéria, uma parceira nossa também dentro dos nossos projetos. Esse termo, de uma certa forma, surgiu em conversas com a própria Sandra, porque nós temos um projeto Ideias Ativas, que é um projeto de extensão. E qual era a minha ideia? Era que o aluno pudesse realmente ser capacitado, entender a sistemática de como é que o TCM trabalha na prestação de conta e, principalmente, na divulgação das informações dos municípios do Ceará. Então, nós temos aí a oportunidade, tanto para professores como para alunos, para que eles sejam capacitados pelo TCM, e em contrapartida, nós vamos ajudar o TCM nessa divulgação, seja de forma interna, seja de forma externa, para que a gente possa, de fato, sim, atingir a sociedade com mais informações e com mais transparência. E a vigência desse tema é... A vigência, Rochelle, inicialmente nós fizemos de 18 meses, então ele está começando agora em setembro e vai até meados de 2016, abril, entre finalzinho de abril e, para falar a verdade, finalzinho de março para início de abril é a vigência. Só que conversando com a Sandra e o pessoal do ECOGE, a gente acredita que não só nessa capacitação inicial de professores, temos também a questão da educação à distância, acreditamos que há de ampliar. Seria uma primeira ideia, 18 meses, mas pensamos em não ficar só nos 18 meses. Muito bem. Reinaldo, como você enxerga esse processo de intercâmbio de experiências entre o TCM e as instituições de ensino superior? Rochelle, vale salutar, é uma observação que nós, enquanto instituições de ensino superior, a gente não se preocupa só com a questão da formação técnico-profissional do aluno. Hoje se discute muito disso, o que as instituições de ensino, de modo geral, oferecem para o seu alunado. Lógico que nós nos preocupamos com que as diretrizes do MEC
nós nos preocupamos com o que prescreve o Conselho Federal de Contabilidade, em termos de código de ética, em termos de postura profissional, mas além desse arcabouço de conhecimentos, a gente tem que ter a preocupação da formação cidadã. Quando a gente fala de formação cidadã, não é só conhecer de fato teórico. Eu acredito e trabalho isso dentro da instituição junto com os meus pares, os meus professores, que a gente precisa formar de fato o aluno. Em que sentido fazemos isso? A partir do momento que ele esteja dentro do processo. Onde é que entra aí a união Unicristo com o TCM? Nós tivemos a oportunidade de já ter em torno de 3 alunos que foram estagiários do Tribunal de Contas do município e tiveram uma vivência, e essa vivência, de certa forma, foi compartilhada com os demais alunos. Outro exemplo, nós temos acesso ao pleito, nós temos acesso à Câmara, acesso ao que são discutidos no TCM enquanto cidadão e não fazemos. Se os alunos por si só não vão, eu acho que cabe nós, enquanto professores, levá-los e fazer com que eles realmente entendam em que sentido. Se fala muito em cidadania, se fala muito em responsabilidade solidária, se fala muito em questão de prestação de conta. Um outro exemplo, que se bate muito na tecla, portal da transparência. Aí a gente se pergunta, por que as pessoas não vêm, por que as pessoas não acessam, por que as pessoas não divulgam, né? E a divulgação acaba sendo em grupos restritos. É o que a gente diz muito, em partes interessadas. Se eu tiver um interesse próprio, eu acesso. Só que eu acredito que, seja qual for a pessoa, ela tem um interesse próprio. Você, enquanto cidadão, você, enquanto responsável pelo futuro, de uma certa forma, do seu município, você tem que participar dele, de fato e de direito. Cada cidadão é responsável, né? É responsável pelos seus atos. Agora, triste, não podemos também deixar de passar, é que essa consciência política só vem de 2 em 2 anos. Né? É momentos nacionais, regionais, municipais, que aí sim acende aquela luzinha da crítica política. E a crítica nem sempre é negativa, as críticas são positivas. E precisamos sim ser aliados ao Tribunal de Contas dos municípios, nesse sentido de fiscalizar sim, de cobrar, de correr, de saber se estão sendo feitos, de que maneira os recursos públicos estão sendo aplicados. Se fala muito em carga tributária, né? Se discute muito, eu digo isso porque é diretamente relacionada à nossa profissão de contabilidade, as outras também, mas o contador, de uma certa forma, aí eu falo em termos também de ensino, se fala muito disso, o contador deveria também ter essa abordagem da parte tributária, e nós temos. Só que vem aí a contramão disso tudo. A carga tributária, concordo, ela é alta. Mas de que maneira está sendo aplicado esse recurso? E o cidadão, ele consegue ver onde é que está sendo aplicado no município dele? Geralmente a gente critica pelo que não é feito. Mas não vai procurar Mas saber. não vai procurar saber por que não foi feito ou detalhe. O que é que está sendo feito? É porque dá a entender que tudo é ruim e não é. Né? E a gente, enquanto universidade, enquanto formadores de opiniões, a gente tem que ter sempre o balizador. Não podemos ser extremistas nem para o positivismo nem para o negativismo, mas em si mostrar que o aluno tenha consciência e que busque a informação. A contabilidade, de certa forma, a gente trabalha isso, Rochelle. A gente sair da ideia de que contabilidade, eu digo muito para os meus alunos professores, número é consequência. O contador ele é um formador de opinião, tanto que a contabilidade é uma ciência social aplicada. E, de fato, precisamos ter esse social, precisamos ter essa responsabilidade e, principalmente, para ter responsabilidade, temos que ter participação. Verdade, muito bem. Após o intervalo, nós vamos falar sobre como as atividades serão desenvolvidas durante o projeto. Até já! Estamos de volta com Cristiano Reinaldo,
coordenador do curso de Contabilidade da Unicristos. Nós conversamos no primeiro bloco sobre como surgiu a parceria entre o tribunal e a universidade, que tem o intuito de orientar o público acadêmico sobre a transparência e o controle social. Reinaldo, sobre o projeto do TCM, quais atividades serão usadas no âmbito universitário? Pronto, Rochelle, nós vamos ter, inicialmente, agora no final do mês, a presença do técnico, do Fernando, que ele já vai dar uma capacitação para os nossos alunos em relação às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. A primeira instância seria com esse primeiro curso, que inclusive nós vamos estar utilizando, nós temos dentro da universidade um laboratório específico para o curso de contábeis, e ele vai fazer uso, de fato, utilizando a teoria e, ao mesmo tempo, fazendo estudos de casos, utilizando o sistema público. Em que sentido? Para que o aluno veja, de fato, como é que acontece isso na prática. E, de uma certa forma, Rochelle, isso vai alinhando ao que a gente já é visto dentro de duas disciplinas do curso de contábeis. Nós temos a disciplina Orçamento Aplicados à Contabilidade Pública e a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Que, de uma certa forma, a gente até já utiliza sistemas, mas não é como é feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos ter acesso por meio, mais uma vez, do técnico Fernando, inicialmente com esses cursos, e a partir desse primeiro instância, que seria o curso do Fernando, nós vamos alinhar mais as ideias. Em que sentido? Nós estamos vendo a capacitação por meio da educação à distância, que eu falei ainda há pouco, junto com o ECOG, com a Sandra Valéria. Nós temos aí uma programação, uma agenda de 6 a 8 cursos que nós vamos estar fazendo, fora também a participação de visitas técnicas que a gente vai estar fazendo junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Bem. Quais são os principais objetivos dessas ações? A principal delas, dentre o que foi estipulado no acordo técnico, é que não só além da capacitação, mas que a gente pudesse dar acesso aos nossos alunos, de fato, ao sistema de controle do Tribunal de Contas, aos relatórios, mesmo sendo postado no portal da Transparência. Mas o que acontece, Rochelle? Às vezes, o aluno, ele, por ter uma formação inicial, ele não tem aquele entendimento de saber, pela informação, vamos dizer assim, o que teria por trás daquela informação. A questão da identificação, da questão da interpretação numérica. A gente discute muito em contabilidade que a questão da informação ela pode ter dois viés, se ela for mal interpretada. Como ocorre com qualquer profissão, isso aí acontece. Só que o que ocorre? Esse acesso que os nossos alunos e também os professores do curso, não só os da área pública, como os das outras áreas também, da área do direito que nós temos também da parte da engenharia, nós temos também na parte da administração, aí a gente vincula muito a questão da gestão pública. A gente vai ter acesso aos técnicos e aos auditores, do TCM, para que eles possam até fomentar artigos de pesquisa. A gente pode também fomentar monografias para a conclusão do curso. E dentro desse projeto ficou acertado inicialmente que vamos estar lançando, provavelmente no primeiro semestre de 2015, um prêmio de trabalhos acadêmicos em parceria entre o Tribunal de Contas dos Municípios e a Unicristos, para que a gente possa, de uma certa forma, valorar e valorizar os alunos que fizeram produções na área pública. Só que aí tem um detalhe, essa ideia que nós façamos o prêmio não vai ficar também só restrito a alunos da Unicristos. A ideia é que a gente faça essa parceria, que a gente abra a comunidade acadêmica. Bem, como a universidade fará o acompanhamento dessas atividades? Pronto. Rochelle, inicialmente vai ser comigo, junto ao projeto Ideias Ativas, como eu falei que é um projeto de extensão. Nós temos também, a priori, os professores de pública lá da instituição, que é o professor Igor Moreira, o professor Cláudio Teixeira, o professor Leonardo Maia, que são os 3 professores da área pública que hoje nós temos, que a gente vai estar acompanhando conforme a cada atividade. Né? A ideia é que a gente tenha uma participação e essa gestão participativa junto com os professores no andamento de cada atividade. Nós temos também um professor, por exemplo, como o professor Glauco, que ele é da disciplina de instituições públicas e privadas, ele também é servidor público. Então a gente procura alinhar a ideia da teoria e a prática. Pela Unicristos, nós vamos estar fazendo esse controle de uma certa forma dividido.
na minha pessoa, junto ao projeto de ativas e os professores do curso. E, em contrapartida, vai ter o acompanhamento lá do TCM pela equipe da Sandra Valéria, que ela vai estar nos ajudando, de uma certa forma. Começou por lá e a ideia é que a gente continue junto com o ECOD. Após o intervalo, nós vamos falar sobre o impacto que a parceria do tribunal com a Unicristos pode causar na sociedade. Não saia daí. Pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Estamos de volta com Cristiano Reinaldo, coordenador do curso de contabilidade da Unicristos. Nos blocos anteriores, nós falamos como surgiu a parceria do TCM com a universidade e sobre as atividades que serão desenvolvidas no decorrer desse projeto. Nessa parte do programa, nós abordaremos como essa parceria de orientação ao público acadêmico pode influenciar na sociedade. Reinaldo, nós sabemos que, por meio do controle social, a sociedade é envolvida no exercício de reflexão que afeta a vida coletiva. Sim. Que resultados podem ser obtidos através desse projeto? Rochelle, a ideia é que a gente faça com que nossos alunos sejam multiplicadores. Multiplicadores em termos de consciência política, em termos de consciência cidadã, em termos de consciência de responsabilidade social, não só vinculada à sustentabilidade, mas, de uma certa forma, até à solidariedade informacional. Em que sentido? É que o aluno, nós sabemos que o nosso alunado, parte deles vão abrir seus próprios negócios, parte deles vão trabalhar em empresas privadas e outra parcela, provavelmente ou quase que certamente, vão trabalhar na área pública, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Cabe lembrar também, nesse processo que nós estamos vivenciando agora, a questão do processo eleitoral, tanto na esfera estadual como na esfera federal, nós temos uma questão de prestação de conta dos candidatos. Que se falou muito nisso, na questão da ficha limpa, se falou muito na questão de que realmente o candidato seja idôneo. Aí não cabe aqui entrar em detalhes de candidato A, B ou C, ou seja, que pensamento político ele tenha. Mas puxando um lado para o nosso projeto de cooperação técnica entre o TCM e a Unicristos, e em particular na forma de como estamos, de forma capacitando nossos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho, dando amplitudes de observações, porque eu sempre discuto lá com meus professores, Rochelle, que a gente tem que olhar além do que os números dão. A gente tem que dar além do que o mercado pode oferecer. A gente não pode formar o aluno para o momento. A gente tem que preparar o aluno para uma carreira. E se ele for para a área pública, que seja uma carreira de forma crítica em que sentido? Mas que ele construa, que ele produza. E isso impacta diretamente a sociedade. A exemplo, quando eu falei da prestação de contas eleitorais, nós temos uma lei que foi a 12.309 de 2009, que ela, de uma certa forma, traz e elenca as obrigatoriedades da prestação de contas de qualquer candidato político, ele sendo eleito ou não. De lá para cá, tiveram algumas variações e nós tivemos esse ano a resolução 23.406, em dia 5 de março, e que estabeleceu prazos. E aí a gente fala, se há essa obrigatoriedade de acompanhar a prestação de contas de candidatos e que virão assim, futuros representantes do povo, ele presta conta agora como candidato e depois de eleito ele vai prestar como agente político. E aí a gente, de uma certa forma, repassa essa responsabilidade para os tribunais, seja o Tribunal Municipal TCM, Tribunal de Contas do Município, ou seja o Tribunal de Contas do Estado, ou seja o Tribunal de Contas da União. Só que a responsabilidade de fiscalização é nossa também, enquanto cidadão. Enquanto agente político, porque a política, de certa forma, não é só o político propriamente dito. Nós somos agentes de política também.
Mas para isso precisamos entender, precisamos acompanhar, precisamos também saber de que fato e de que maneira essas propostas, o que está sendo voltado. Um outro exemplo, as pessoas não participam do pleito do TCM, que é público, às quintas-feiras. As pessoas, elas querem discutir política numa situação mais confortável, e geralmente na área da crítica. É mais fácil criticar. E os nossos alunos vão aí de encontro a isso. A gente trabalhar mais a questão da cidadania, a questão da responsabilidade fiscal. Em que sentido? O Estado arrecada porque ele precisa aplicar isso. E eu preciso entender como é, de onde entra, de onde vem, para onde vai, e entender o processo. Eu não posso saber só de onde saiu o dinheiro ou para onde foi o dinheiro, ou o recurso, né? Quando a gente fala na área pública, não é o dinheiro propriamente dito, é o recurso. De onde veio o recurso, para onde foi? A gente precisa entender o que está sendo feito e, de fato, a gente acompanha isso, a gente tem acesso, a gente sabe, por exemplo, o que as prefeituras aqui do estado do Ceará, de que maneira estão prestando suas contas, de que maneira estão entregando seus relatórios contábeis financeiros ao Tribunal de Contas dos municípios. É nessa parceria, é nesse alinhamento que nós acreditamos que, articulando melhor a responsabilidade cidadã, acreditamos que em médio e longo prazo haja uma conscientização. Uma conscientização e que haja uma mudança, Rochelle. A ideia é que a gente sabe que vai ser uma luta interminável. A gente diz luta porque a gente trabalha muito com a consciência. E a consciência é a questão de querer ou não querer. É ser de fato cidadão, é ir às ruas, se manifestar por indignação e saber manifestar. A manifestação não é só passeatas, não é só as ruas. Você pode se manifestar enquanto cidadão pelos seus atos, pela forma de como você discute a situação do seu município, do seu estado e, por que não, do nosso país, né? Então, a importância desse projeto para a sociedade civil vai também questão da conscientização e esse projeto é importante também porque... A gente vai, de certa forma, até formar disseminadores, né, Rochelle? Em que sentido? A partir do momento que a gente tire o aluno da sala de aula e que ele saia do campo teórico e consiga alinhar o que ele viu nos livros, o que ele viu na legislação, ele consiga enxergar isso na prática e, principalmente, enxergar aos olhos do Tribunal de Contas do município, de que maneira isso vai acontecer, Rochelle? Pelos técnicos, pelos auditores, porque eles vão ter acesso a essas informações, eles vão ter acesso a essa capacitação, eles vão ter acesso a esses questionamentos. Não é simplesmente analisar relatório, é a gente conseguir, de fato, com que a sociedade, de modo geral, possa ser melhor assistida. E ainda vale aqui ressaltar, por que não nossos alunos futuramente não podem vir a ser gestores públicos? Poderão ser futuros prefeitos, futuros deputados, futuros senadores, futuros vereadores. E se a gente conseguir, não é só plantar a semente, é plantar e regar. Aí a ideia, quando você me perguntou anteriormente qual é a vigência, para nós, enquanto Unicristo, esperamos que seja determinada. Por conta disso, porque são várias ações que precisam ser feitas. De uma certa forma, quando a gente olha para os municípios, a capital ela é muito bem assistida. Ela está, de uma certa forma, até de forma bem satisfatória, se a gente for olhar em um âmbito geral. Mas não é olhar só para a capital. A gente quer olhar para o estado do Ceará como um todo. Não criticando por criticar. A ideia, a nossa proposta é que façamos com que os nossos alunos, façamos com que os nossos professores, de fato, alinhem essas ideias e que a gente possa, de uma certa forma, em cada um dos municípios, em cada uma das suas regiões, que a gente possa aplicar essa proposta. Com que a gente eleja os nossos representantes políticos e que a gente cobre deles as ações. E que, de fato, a gente vá em busca dos resultados, né? Que é uma vida melhor para todo mundo, de uma certa forma, seja para a saúde, seja para a segurança. Se discute muito nesses propostas, né? Saúde, segurança, transporte e educação. São conversas intermináveis e que sempre vai precisar uma ação, uma medida e um trabalho mais especializado. Verdade. Para finalizar, Reinaldo,
Você pode fazer uma análise de como esse projeto de interlocução na formação de bases de cidadania entre os estudantes cearenses pode influenciar em um futuro melhor? Rochelle, eu acredito que, eu acho que até em curto prazo, sim. Nós tivemos a oportunidade, em 2 momentos, de fazer uma visita técnica. Nós levamos grupos de alunos, que a gente chama de visita técnica orientada. Sempre vai a coordenação, no caso, na minha pessoa, e eu sempre levo um professor. Essas primeiras visitas nós fizemos em que sentido? Para que a gente levasse uma situação de sala de aula e que eles observassem o pleito do TCM. O que é que isso tem a ver com o que nós conversamos até agora? A partir do momento que a gente consiga trabalhar melhor essas informações, porque o que eu percebo muito, a gente já falou aqui algumas vezes, o próprio TCM, o próprio Estado e o próprio município, ele já dá suporte da informação. O portal da transparência está aí. É acesso a qualquer pessoa que de fato tem interesse. A nossa preocupação é quando surge o interesse e que tipo de interesse nós temos de saber o que acontece nos órgãos públicos. Eu acredito, quando eu falei a curto prazo, é que a partir do momento que eu consiga viabilizar com a instituição de ensino, e isso é discutido em sala de aula, discutido entre os professores, é discutido entre os alunos, toma uma dimensão maior. Porque provavelmente aquele aluno vai levar isso para a casa dele, ele vai discutir com o pai, vai discutir com a mãe, ele vai discutir com os colegas, ele vai discutir na rede social dele. E o que acontece? A gente procura que, ou melhor, eu acredito que a partir do momento que se haja construções de discussões mais positivas, a gente pode atingir, de certa forma, o fim desejado, que é a conscientização. E que a conscientização venha de participação realmente dentro do processo. E que não sejamos só meros coadjuvantes de transformações sociais, eu sou em período de política. Muitas coisas aconteceram. Tivemos muito desenvolvimento, podemos ter mais. Como esse portal da transparência, né? O próprio portal das transparências, se nós olharmos, a legislação, eu tiro pela área pública, a contabilidade aplicada ao setor público. Nossa legislação era de 46. Tivemos variações ao longo dos anos e tivemos uma melhora em 2009. Tivemos mudanças na contabilidade privada que diretamente fizeram com que houvesse mudanças significativas na contabilidade aplicada ao setor público. Onde é que entra a contrapartida? É que precisamos entender mais o processo, precisamos participar mais do processo e saber aplicá-lo. As exigências enquanto profissionais de contabilidade estão cada vez maiores. A nossa preocupação, quando a gente se refere ao projeto, e quando eu falei que se alinha ao que a gente está fazendo na universidade, é que a gente possa preparar, de fato, os nossos alunos para que ele entenda o mercado que ele está entrando. Que ele não seja só mais um, que ele faça a transformação e que essa transformação, por que não, convide outras instituições de ensino também, para que a gente possa, não só com a Unicristo, mas que sabemos também que o TCM tem com outras instituições, mas que a gente possa ampliar. E que a gente deixe de ser um projeto, de uma certa forma, eu posso dizer assim, não local, mas um único projeto, mas que a gente possa ser mais abrangente, do que seja só específico ao Unicristo, né? O interesse maior por trabalhar na área e ver essa preocupação e saber de como acontece, que a gente pode fazer o diferente e que a gente tem essa responsabilidade e capacidade e que, de fato, a gente é transformador social, eu acredito, enquanto contador, temos que fazer a diferença. Bem, muito obrigada pelas suas informações. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, se quiser divulgar mais o projeto. Pronto. Rochelle, inicialmente agradecer ao Tribunal de Contas dos Municípios pela oportunidade, não só pelas visitas que nós tivemos, mas também pelo acordo técnico que a gente, como eu falei, a gente já vinha há algum tempo se estreitando os laços, junto inicialmente com a Sandra Valéria. Eu refiro muito a ela, porque ela foi o canal inicial pelo contato, a Cristiane Sobreira, a Patrícia, que é quem faz a equipe da Sandra, e sempre fomos muito bem recebidos, né? De uma certa forma, são várias, eu sei que o tempo aqui é curto,
mas o que a gente vai fazer dentro desse projeto não se retrata só a capacitação, seja presencial à distância, mas também com ações presenciais, né? Nós já estamos levando os nossos alunos a um projeto que tem no TCM, que é a questão da Caravana da Cidadania, e os alunos, aí eles se alinham a outro projeto que nós temos, que é o Projeto Família de Ação e Responsabilidade Social. De uma certa forma, desse alinhamento e essa oportunidade que o TCM está nos dando, a gente está conseguindo trabalhar um aluno em 3 vertentes. A questão da extensão, que é o projeto Ideias Ativas, que é essa ação no mercado, essa ação na sociedade, alinhado ao projeto Família de Ação e Responsabilidade Social, que de fato, quando se fala em responsabilidade social, se fala muito em campanha e doações, que também se faz necessário, mas a solidariedade vem também em ações de sustentabilidade, de solidariedade, e um outro projeto também que acaba se alinhando ao nosso grupo de estudos e pesquisas em contabilidade. Por quê? A gente vai fomentar pesquisas nessa área. A partir do momento que eles vejam a necessidade, que eles participem dos municípios, eles, por meio da pesquisa, e a pesquisa sempre faz salutar, que desperta a curiosidade, desperta o interesse e as críticas. O que é que eu posso fazer de diferente e o que é que eu posso fazer para melhorar? Obrigada. A gente que agradece. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.